Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, mais um corte aqui no nosso canal e vamos trazer aí informações, notícias do fim de semana do Flamengo. Vai ter jogo contra o Volta Redonda e tem aí, né, informações, provável escalação, estreia do Matias Vinha e também informações de uma venda milionária de uma joia do Flamengo. Então assiste aí, vai ser uma matéria do Globo Esporte e nós vamos agora assistir, nós vamos ver aí todas as informações do Flamengo. Já vai deixando seu like, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sino para você não perder nenhuma novidade. Vamos agora acompanhar então as informações de Flamengo, Volta Redonda, mercado da bola e muito mais. Fica até o final do vídeo, vamos lá. Vou começar pelo Flamengo, que joga amanhã, é carnaval, mas tem estadual, tá? Joga amanhã contra o Volta Redonda no Maracanã. Quem convive com um nível de exigência tão alto como o Flamengo costuma ter outra companheira frequente, a impaciência da torcida, até mesmo nas vitórias. Nessa temporada, sem contar os amistosos, o elenco principal do Flamengo jogou 4 vezes, mas nos 2 jogos mais importantes, contra o Vasco e o Botafogo, ainda não teve a produção ofensiva que se espera de um elenco tão estrelado. O Flamengo tem uma mudança importante nesse setor de meio campo, que é a entrada do De La Cruz. De La Cruz ainda é um jogador em fase de adaptação. Isso tudo interfere nos outros meias também, né? No Pulgar, no Arrascaeta e no Gerson. Então esse entendimento, esse conhecimento, ele leva um pouquinho de tempo. Apenas um gol nesses clássicos e de um zagueiro, Léo Pereira. Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020 e vem ajudando o time não apenas na defesa. Nesse período, nenhum outro zagueiro marcou mais gols com a camisa rubro-negra do que ele. Foram 9. E a maior vítima até agora é justamente o Botafogo, que levou 3 gols dele. Léo Pereira, de novo ele! Tem muita qualidade nos posicionamentos defensivos, nas coberturas e também muita qualidade nos momentos ofensivos do jogo, com construção, com bola longa. Mas a responsabilidade de resolver lá na frente é de outra turma e o Tite já sabe como lidar com a exigência e a impaciência. Não pense que eu não sei que se não ganhar eu não estarei técnico do Flamengo, eu sei muito bem disso. Mas sei também que existe um processo para que aconteça as coisas, para essa evolução acontecer. A temporada é outra, mas o trauma dos botafoguenses continua. Chega no fim do jogo, então, como é que fica? Pô, fico nervoso, meu. Já sabendo que quer tomar gol ali. Não sei como é que relaxa no final, que loucura é essa? 2023 se foi, agora 2024 e nada mudou. Como é que pode uma coisa dessa? Não foi só no clássico contra o Flamengo que o Botafogo sofreu gol nos minutos finais da partida. No último sábado, o time vencia o Nova Iguaçu por 2-1, quando cedeu o empate aos 43 minutos do segundo tempo. Uma equipe que abre 2-0 de vantagem, né, que também cria algumas situações a mais, né, para poder até ampliar o placar, deveria ter uma maturidade maior para conseguir sustentar esse resultado. Não é nenhuma novidade que eu estou falando, ainda mais tendo em vista o nosso histórico passado. Como esquecer daquela virada do Palmeiras no Brasileirão do ano passado? Uma virada para a eternidade! Os gols sofridos no fim contra Bragantino, Santos e Coritiba. Tá difícil de superar esse trauma, tá difícil. Os reforços contratados este ano vieram também para renovar o astral. Mas do time que iniciou o jogo contra o Flamengo, apenas Luiz Henrique, Alexander Barbosa e Lucas Alter não estavam no elenco do ano passado. A gente está buscando atletas, né, dentro do próprio grupo que a gente tem, que consigam entregar, né, essa capacidade de sustentar os resultados, buscando reforços para renovar o perfil do elenco nesse sentido e através dessa renovação conseguir evoluir. É a única forma que eu conheço e acredito. Foi muito ruim, né? O jogo foi muito ruim. O Botafogo é uma equipe em reformulação, mudou muito, né? O Botafogo estreou um jogador ontem importante. E o Flamengo é um time que acho que está tentando mudar a forma de jogar. Não tem muito a ver com o Flamengo que o Tite tentou fazer jogar no ano passado ali, tentou alguma coisa na reta final, tentou a vaga na Libertadores, né? E tem tido muitas dificuldades, né? O Flamengo criando muito pouco. Ontem eu achei que o time, inclusive, foi inferior ao jogo contra o Vasco. Contra o Vasco, no mínimo, a gente viu a primeira metade da etapa inicial, um time tendo total controle e sufocando o Vasco. O Vasco não conseguia passar do meio campo, né?
Ontem não foi assim. Ontem foi uma leve pressão inicial no campo do Botafogo. Depois o Botafogo já começou a igualar o jogo, criou as melhores situações do primeiro tempo, né? Ontem o Rossi, inclusive, se redimiu daquela falha clamorosa no domingo, que fez uma defesa incrível embaixo ali, na finalização do Tiquinho, a bola às costas do Ayrton Lucas, né? E o Botafogo conseguiu quase fazer 1-0 ali. Depois teve outra chance com o Tiquinho caindo pelo outro lado, as costas do outro lateral, aí chutando um chute cruzado para dentro da área, e o Júnior Santos desvia, a bola passa à direita da trave, com muito perigo. Foram as melhores chances do jogo. Até o gol do Flamengo, né? Acho que foram as 2 melhores chances, foram do Botafogo no primeiro tempo. Jogo muito fraco, acho que o Tite vai ter que tentar encontrar soluções. O time não cria situações de perigo, inclusive tanto o Pedro como o Cebolinha mal, mas quantas oportunidades eles têm? O Pedro não recebe uma bola em condições, o Cebolinha não recebeu uma no mano a mano, que ele chegou a levar no fundo e cruzou, aí o Arrascaeta não cabeceou para o gol, porque o Hugo se antecipou muito bem, o lateral esquerdo do Botafogo, foi a única jogada que o Cebolinha fez, então apareceu muito pouco. E fica uma situação assim, quando entra melhora com o Bruno Henrique e Gabriel, eu acho que assim, são diferentes, são ótimos, ninguém está discutindo aqui a qualidade dos dois, né? Que fazem uma outra coisa, claro que eles têm qualidade, mas eles entram numa fase do jogo diferente, né? No momento que o jogo o adversário está mais cansado, o jogo já não está tão truncado, e, enfim, acabam se surgindo outras situações. Mas se colocar de saída o Gabriel e o Bruno Henrique, acho que vão sofrer bastante também. Porque o Flamengo não consegue, é muito previsível, muito pouca movimentação, troca pouco de posição. Então tem vários problemas ali que eu acho que o Tite vai ter que resolver. Agora, tudo isso pode ser colocado dentro de um pacote de começo de temporada. Isso é inevitável, a gente não dá para ser incoerente, achar que em alguns poucos jogos vai ficar uma maravilha. Mas poderia pelo menos ter algo a se elogiar, além de o desempenho individual de um ou de outro, como o caso do goleiro, quando faz uma grande defesa, o Léo Pereira na fase muito boa e ainda fazendo gol, né? Mas o gol só aconteceu porque o Gatito Fernandes falhou clamorosamente, né? Não fosse isso, ia terminar mais um 0-0 seguido, né, para o Flamengo, depois de empatar sem gols com o Vasco no domingo. A atuação muito fraca, muito ruim, né? Mas não dá também para ficar tendo certezas absolutas a partir disso, né? Não vai dar certo, tudo muito ruim, tem que trocar o técnico. Aí não dá, gente. Aí é uma coisa histérica, doentia, que não dá nem para levar a sério, né? Esse tipo de análise, desculpa, tô fora. Não dá. Agora que está muito ruim, tá. Eu acho que o Tite sabe disso. Na coletiva ele não fala com todas as letras, porque evidentemente não vai fazer críticas ao seu grupo de jogadores, né? E ontem até na coletiva, ele até, em dado momento, ele falou, me cobrem mais lá na frente, né? Para um dos colegas que fez uma pergunta, ele falou, me cobrem mais adiante, me cobrem lá na frente. Ou seja, meu time está em construção, né? É como se fosse uma obra e a casa está subindo, parece muito feia, mas vai ficar bonita. E essa casa está bem feia nesse momento. Para ficar bonito, vai ter que trabalhar bem nessa construção. Mas eu acho que faz parte desse processo, né, de construção de um time. E uma coisa que me chama a atenção também é que o Tite costuma ter equipes que sofrem muito pouco defensivamente, né? Quando atinge ali um certo nível, os times dele sofrem poucos gols. Eu acho isso uma virtude. E ele monta os times pela defesa. Time seguro, toma pouco gol e tal, e a partir daí a coisa vai evoluindo. O melhor time dele, para mim, foi o Corinthians em 2015. Foi exatamente isso. Você pega até os números do Corinthians no primeiro turno daquela campanha e depois evolui muito em posse de bola, chances criadas, em gols marcados, muito gol de jogada trabalhada. Aí ele ajusta, até quando ele consegue ajustar o Jadson na direita, depois do título ele fala que se inspirou no Ozil da seleção da Alemanha, da Copa de 2014, que foi campeão do mundo. O Ozil fazia ali, como diz o André, um ponta barra armador ali, né? Um cara que joga pela ponta ali, mas é um meio campista, é um cara para articular jogadas, e o time foi crescendo. Mas o Flamengo ainda assim, ele cede oportunidades aos adversários bem preocupantes. Aconteceu contra o Vasco e aconteceu ontem diante do Botafogo. Mas acho que isso faz parte de um processo. A gente tem que entender que tem um trabalho sendo feito. Se ele vai ser bem sucedido ou não, não sabemos. Mas querer que tudo funcione no automático, gente, não funciona. Não é assim. Alguns técnicos recentes do Flamengo conseguiram pegar o time e dar a famosa chacoalhada, que muitas vezes tem a ver, por exemplo, quando chegou o Renato Gaúcho. O Renato, ele assumiu o Flamengo junto com a volta dos jogadores que estavam nas seleções. Então, o seu antecessor tinha vários desfalques que ele não teve no primeiro momento. Rapidamente o time melhorou, lógico, né? Instantaneamente melhorou. Você está sem vários jogadores importantes, contundidos ou servidos em seleções, os caras chegam, porra, é lógico, vai melhorar. E melhorou. Aí mais adiante veio mais data FIFA.
aí desfalcou. Aí a coisa, nossa senhora. Aí foi terrível, não encontrava nenhuma solução. Então, não adianta também ficar se iludindo achando que algo que funciona rapidamente vai ser o ideal, pode ser uma mera ilusão. O André, você na tua coluna de hoje, né, você escreveu ali sobre a evolução do time, né, que o time, e é um dos pontos que a gente vem falando. O Fábio Albuquerque, por exemplo, ele acabou de mandar um superchat aqui, ele fala aqui, André, a CBF fez mal ao Tite. A impressão é que estudou tanto que quer jogar no modo europeu atual e não tem capacidade para isso. Quer encaixar jogadores no modelo pré-definido, desanimador. Então, enfim, a galera está aí preocupada um pouco aí com essa situação, né? E também sobre a questão da evolução do time. Como é que você está vendo, até um pouco de acordo com a nossa enquete, né? Você acha que está dentro do esperado, se esperava muito mais? Te deixa preocupado essa demora nessa evolução do time? Discorre um pouquinho, porque você escreveu isso muito bem hoje na tua coluna. Eu diria o seguinte, em relação a essa enquete, eu responderia assim, ainda é cedo para avaliar, mas o que aconteceu no jogo de ontem foi preocupante. A atuação foi muito ruim, muito abaixo. Aquelas jogadas pelos lados ali, o Flamengo está embolado pelos lados. Gerson, Ailton Lucas e Cebolinha pela esquerda, De La Cruz, Arrascaeta e Varela ou Wesley pela direita. A jogada ali simplesmente não acontece por erro técnico, por erro de coordenação dos movimentos. O jogador toca, o outro passa e ele não recebe a bola. Ou então o passe sai errado, ou vem pro jogador, acaba saindo pro jogador errado. O jogador está mais na frente, com liberdade, ele não recebe a bola. É o que está mais próximo e marcado. Então, assim, foi muito ruim, e acho que passa muito pela atuação péssima. Assim, pro nível desse jogador, lamentável do Arrascaeta. Não é querer personalizar nele, nem jogar a culpa nele, a culpa não é dele, todo mundo jogou mal. Mas o Arrascaeta foi um negócio bizarro pro nível dele, errando praticamente tudo que tentou. E quando ele joga mal, a gente sabe que o Flamengo sente muito, né? E eu acho que passou muito por isso. Tá difícil aquele encaixe ali do De La Cruz, ele entender os companheiros o entender também. Então tá bem complicado. Achei bem ruim mesmo. E eu acho que essa evolução não vai passar por essa coisa que eu entendo que o Tite, o que ele fala na coletiva é para fora, né? Para dentro deve ser outra coisa, eu imagino. Não vai ficar criando agenda negativa ou criando problema num jogo de vitória, né? Ganhou e tal, então ele prefere valorizar, né? E sim, ele e a comissão técnica dele tem essa visão de que não sofrer gol, sofrer poucos sustos atrás é muito bom, mas ele também tem que entender que o espírito do Flamengo não é esse. Então, galera, vamos aqui para a notícia, né, da capa aí. E segundo o site Bola VIP, vem informando aqui de que o Flamengo pode vender, né, o lateral Wesley por 183 milhões de reais. Né? O Wesley, que é um jogador jovem, mas isso não agora, né? Em julho. O Wesley, como já dito, é um jogador jovem, né? O Flamengo não costuma ficar com jogadores jovens, sempre costuma negociar esses jogadores. É um jogador que tem como qualidade muita questão ofensiva, e a questão defensiva ainda é um defeito que ele tem, ele precisa melhorar nisso. Porém, os clubes, né, da Europa gostam de jogadores jovens porque sabem que se pode evoluir bastante. Hoje ele reveza com o Varela, né? O Mateuzinho já foi negociado com o Corinthians, e hoje ele é uma das opções ali do Tite. Só que, segundo o site aqui, ele pode ser vendido pelo Flamengo em julho, né? E aí se trata de um time da Premier League, né? O John Textor, que ele é dono da SAF do Botafogo, ele também tem outros times, né, ao redor do mundo que ele tem direitos, que ele é um dos donos. E um desses times é o Crystal Palace. Por ele, né, estar sempre observando o futebol brasileiro, ele sempre costuma comprar jogadores, né? Aqui do Brasil se interessa por alguns jogadores. E um desses jogadores que ele se interessou foi o Wesley, o lateral do Flamengo, né? Ele já, inclusive, informou ao Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, que ele vai fazer uma oferta bem tentadora no meio do ano
para ter o lateral na próxima janela, né? Lá no meio do ano, que é quando os clubes europeus eles costumam, né, comprar jogadores. E ele disse que vai fazer uma oferta para o Flamengo para tirar o lateral direito Wesley para o Crystal Palace. Segundo informações, né, do Paparazzo Rubro-Negro, o Flamengo quer 35 milhões de euros, cerca de 183 milhões de reais. Contudo, aceita também dividir o valor em 25 milhões de euros pela venda e outros 10 milhões ligados ali a metas e tal, esportivas. Se o Flamengo concretizar essa venda do Wesley, o Wesley ele vai se tornar a terceira maior venda do Flamengo, que a primeira, Vinícius Júnior, a segunda, Paquetá, se eu não me engano, e a terceira seria o Wesley. Seria muito dinheiro, né, pelo jogador, né? Mas ele tem muito potencial, tem que se observar isso. E é por isso que o Texas está interessado, provavelmente alguns olheiros também devem ter visto, né, como uma boa oportunidade. E aí o Texas ele disse, né, em uma certa entrevista, de que o Wesley é um excelente garoto, que gosta dele e que quer ele no Crystal Palace. Então, a partir do meio do ano, né, o Wesley pode pintar no Crystal Palace e pode gerar aí um dinheiro muito bom para o Flamengo, né? Muitos torcedores vão ficar felizes aí, né? Porque muita gente não gosta muito do futebol do Wesley, né? Defensivamente, mas ofensivamente ele é muito bom e na Europa ele pode e deve evoluir muito, tá? Ele pode até virar um jogador de top de linha. Ele pode até parar na seleção brasileira, até porque hoje não temos bons laterais, esquerdos e direitos, não temos. Então, se ele evoluir a parte defensiva, ele vai ser um lateral muito bom e pode até pintar na seleção brasileira. Anota o que eu estou dizendo aí. Mas vai depender muito do jogador, né, do seu desenvolvimento, da questão defensiva, que falta muito ainda ele melhorar. Mas essa é a informação. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino para você ficar por dentro de todas as novidades do Flamengo. Tamo junto e até o próximo vídeo.